Olá amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotons. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para conhecer melhor a morfologia da língua portuguesa. Hoje a nossa aula é sobre o adjetivo. O adjetivo, prestem muita atenção, ele vai ter uma importância muito grande no discurso, porque ele vai tornar o discurso mais claro, mais direto. Só que ele tem um problema. Ah, sim, nós temos sempre um probleminha aqui. Qual é o problema? Não esqueçam, o adjetivo ele deve ser... não deve ser empregado, por exemplo, em determinados tipos de textos. Por exemplo, um texto jornalístico, um texto dissertativo. Por quê? Porque são textos que têm de ser objetivos. O adjetivo, ele expressa uma subjetividade. O que é isso? Ele expressa uma opinião de alguém. E nesse tipo de texto eu não posso opinar diretamente. Então todos esses textos que buscam ser objetivos, que buscam ser diretos, que são, por exemplo, um texto dissertativo ou um texto jornalístico, que possui um excesso de adjetivos, ele está truncado, porque ele não está cumprindo o papel que deveria, que é a objetividade. Então prestem muita atenção, quando vocês lerem ou quando vocês virem um noticiário com excesso de adjetivos, pode ter certeza que este texto e que esse jornal, muitas vezes até televisivo, está compactuando com um dos lados, coisa que ele não deveria fazer, tá bom? Bom, deixa eu parar de falar, nós vamos falar muito sobre os adjetivos. Eu espero realmente que vocês deem um like neste vídeo, inscreva-se no canal, é muito importante para que nós possamos continuar, pessoal, continuar. Realmente dá muito trabalho fazer isso, mas a gente faz com coração. Mas a gente precisa também que haja esse feedback para vocês. Façam perguntas aqui, vamos atrás de outras pessoas, passem essas informações para outras pessoas também. Você que está fazendo, que vai prestar o Enem, que vai prestar o vestibular, que vai prestar o AB, muitas informações que eu passo aqui são importantíssimas para os futuros advogados. Eu mesmo já dei curso para muitos advogados. Eu espero que vocês entendam e que vocês busquem sempre conhecer mais. Bom, vou parar de muito papo aqui e não esqueçam de visitar a minha página pessoal www.jackbram.pro.br. Muitos exercícios, tudo de graça, como a gente está fazendo aqui, tá bom? Deixar de muita delonga, vamos para a vinheta. Os adjetivos na língua portuguesa fornecem descrições detalhadas e acrescentam informações adicionais aos substantivos. Vamos ver seus aspectos fundamentais, ok? Primeiramente, descrição e modificação. Os adjetivos são palavras que descrevem ou modificam substantivos, fornecendo informações sobre suas características, qualidades ou estado. Assim, os adjetivos permitem enriquecer a comunicação, adicionando detalhes específicos a nossas descrições. Por exemplo, em A Casa Azul, o adjetivo azul descreve a cor da casa, acrescentando uma característica adicional ao substantivo casa. Além disso, os adjetivos eles devem concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com os substantivos que modificam.
Isso significa que o adjetivo precisa se adaptar às características do substantivo ao qual está relacionado. Temos de perceber, no entanto, que os adjetivos também podem ser biformes, ou seja, podem variar em gênero, número e grau. Bonito, bonita, bonitos, bonitas. Ou uniformes, quando mantém a mesma forma, independentemente do gênero, número ou grau do substantivo que acompanham. Por exemplo, o menino feliz, a menina feliz, carro veloz, bicicleta veloz. Tudo bem? Uma outra característica muito importante, de modo especial, dos adjetivos em língua portuguesa é que eles podem ser colocados ou antes ou depois dos substantivos que modificam, dependendo da ênfase que se deseja dar, ok? Na maioria dos casos, os adjetivos vêm depois dos substantivos. Por exemplo, em a menina inteligente, o adjetivo inteligente vem depois do substantivo menina. No entanto, em certos casos, os adjetivos podem aparecer também antes dos substantivos, para enfatizar ou alterar o significado da frase. Além de descrever características físicas, os adjetivos também podem expressar emoções, julgamentos ou avaliações. Por exemplo, em uma história emocionante, o adjetivo emocionante expressa uma emoção associada ao substantivo história. Da mesma forma, em uma decisão sábia, o adjetivo sábia indica um julgamento positivo sobre a decisão. Em suma, os adjetivos são componentes essenciais da língua portuguesa, oferecendo uma riqueza de detalhes e nuances que enriquecem nossa comunicação. Sua capacidade de descrever, modificar e qualificar substantivos torna os adjetivos vitais para a clareza e a expressividade em nossa linguagem cotidiana. Classificação dos adjetivos se refere à maneira como eles podem ser categorizados com base em suas características ou propriedades. Assim como os substantivos, os adjetivos também podem ser primitivos, que são aqueles que não derivam de outras palavras. Por exemplo, bom e mal. E os adjetivos também podem ser derivados, que são formados a partir de outras palavras, adicionando prefixos ou sufixos. Exemplo, articulado, do verbo articular. Visível, do verbo ver. A continuação, vou apresentar algumas das principais classificações dos adjetivos. Nós temos os adjetivos pátrios ou gentílicos, que são aqueles que indicam a origem ou nacionalidade de pessoas, animais ou coisas. São formados a partir do nome do país, normalmente da cidade, da região ou do local de origem. Geralmente, esses adjetivos são utilizados para descrever pessoas e coisas relacionados a um determinado local específico. Alguns exemplos de adjetivos pátrios podem ser brasileiro, português, londrino, carioca, mineiro, paulistano, potiguar, manauara, entre outros. Manauara, potiguar, eu sei que muitos não entendem, não conhecem, mas nós vamos conhecer. Por exemplo, o futebol é muito popular entre os brasileiros. Ele é um talentoso músico inglês.
A culinária mineira é famosa pela sua variedade de pratos. Referem-se, portanto, a uma nação ou país ou indicam a origem ou naturalidade de pessoas. Tá bom? Vamos lá, não esqueçam isso. Vamos ver agora o grau dos adjetivos. Prestem atenção. Assim como os substantivos, os adjetivos também podem ter flexões de grau, indicando intensidade, tamanho ou qualidade relativa. O grau dos adjetivos refere-se à forma como essas palavras podem expressar variações de intensidade, tamanho ou qualidade em relação aos substantivos que modificam. Existem 3 graus de comparação nos adjetivos. O grau que podemos chamar de positivo ou, entre aspas, normal, o grau comparativo e o grau superlativo. O grau positivo é a forma mais simples do adjetivo, indicando uma qualidade sem comparação direta com outras coisas ou outras pessoas. É utilizado para descrever um substantivo sem estabelecer comparações. Exemplo: o carro é rápido, a menina é feliz. Vamos ver agora o grau comparativo, que é utilizado para comparar duas coisas ou pessoas em relação a uma qualidade específica. Ou seja, é utilizado para fazer comparações entre 2 elementos. Assim, temos o comparativo de igualdade, que indica que 2 coisas ou 2 pessoas são iguais em relação a uma determinada qualidade. Qual é a sua estrutura? Nós vamos usar o tão, mais o adjetivo, mais o quanto. João Pedro é tão bom quanto Miguel em matemática. Ok? Comparativo de superioridade. Indica que uma coisa ou pessoa possui uma qualidade do que outra. A estrutura é mais adjetivo, mais que. João Pedro é mais habilidoso do que Miguel no futebol. Olhem a diferença. Comparativo de inferioridade. Indica que uma coisa ou pessoa possui menos de uma qualidade do que outra. A estrutura é menos, mais adjetivo, mais que. João Pedro é menos atleta que Miguel. Ok? Grau superlativo. É utilizado para expressar o grau máximo de uma qualidade em relação a um grupo de elementos. Existem 2 formas de grau superlativo. O superlativo relativo, quando se refere a mais de um ser ou objeto, indicando que uma coisa ou pessoa possui uma qualidade em maior grau em relação aos demais elementos de um determinado grupo. A estrutura é o mais adjetivo. De superioridade. Jaqueline é a mais inteligente de sua sala. De inferioridade. Aquele garoto é o mais esforçado de sua turma. Além dele, nós temos o superlativo absoluto, quando se refere a um único substantivo, indicando que uma coisa ou uma pessoa possui uma qualidade em grau máximo, sem fazer comparação com outros elementos. Pode ser de 2 tipos: analítico, que utiliza palavras adicionais para expressar o grau máximo de uma qualidade. A estrutura é muito mais o adjetivo. Luísa é muito inteligente. E nós temos o sintético, formado pela adição de um sufixo ao adjetivo. Luísa é inteligentíssima. Os adjetivos também podem nos surpreender, pois existem diversos tipos de palavras na língua portuguesa que, apesar de pertencerem a outras classes gramaticais, como a dos pronomes ou a dos numerais,
também desempenham uma função específica própria dos adjetivos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Prestem atenção. Adjetivos qualificativos são os adjetivos mais comuns, utilizados para descrever características, qualidade ou estado dos substantivos. Por exemplo, bonito, inteligente, feliz, grande, pequeno. Nós temos também os adjetivos demonstrativos, que indicam a posição ou a distância em relação ao falante, ao ouvinte ou ao contexto. Exemplos: este, esse, aquele, estas, essas, aqueles. Pronomes demonstrativos. Nós temos os adjetivos possessivos, que indicam posse ou relação de pertencimento em relação a um substantivo. Exemplo: meu, seu, nosso, sua, seus. Adjetivos numerais, que indicam quantidade, ordem, fração, multiplicação, entre outros. Exemplos: 1, 2, 3, terceiro, metade, dobro, triplo. Adjetivos indefinidos, que se referem a algo de forma imprecisa, não especificada. Algum, nenhum, outro, todo, vários. Adjetivos comparativos, que são utilizados para fazer comparações entre duas coisas ou duas pessoas. Exemplos: mais bonito, menos inteligente, tão rápido quanto. Adjetivos superlativos indicam o grau máximo de uma qualidade. Exemplo: mais bonito, menos inteligente, tão rápido quanto. Adjetivos substantivados, que são aqueles utilizados como substantivos, representando pessoas ou coisas. Exemplo: o pobre, o bonito, o inteligente. Ok? Esses são apenas alguns exemplos dos tipos de adjetivos encontrados na língua portuguesa. Cada tipo tem suas características específicas e funções distintas na construção da linguagem, na construção da comunicação. Ok? Então nós podemos ver que os adjetivos não são simplesmente jogados aí. Essas são algumas das classificações dos adjetivos na língua portuguesa, destacando diferentes aspectos e propriedades dessas palavras. A compreensão dessas classificações ajuda a entender melhor como os adjetivos são utilizados e como eles contribuem para a riqueza e diversidade da linguagem. Prestem atenção que também nós temos as locuções adjetivas, que são expressões compostas por duas ou mais palavras que desempenham a função de um adjetivo, ou seja, modificam um substantivo. Elas funcionam como um único elemento na frase, atuando como adjetivos para especificar ou qualificar o substantivo. E são úteis quando uma única palavra não é suficiente para expressar todas as nuances de uma descrição. Permitem, dessa maneira, uma maior precisão na comunicação. Elas podem ser formadas por preposições, por advérbios, por substantivos, entre outros elementos da língua. Querem ver alguns exemplos? Vamos lá. Um livro de ficção científica. A expressão de ficção científica atua como adjetivo para descrever o livro. Ou também podemos falar uma cidade com muitas oportunidades. A expressão, então, com muitas oportunidades, se torna o adjetivo, funciona como adjetivo para descrever o quê? A cidade. Uma pessoa de boa índole.
A mesma coisa, a expressão boa índole atua como um adjetivo para qualificar a pessoa. Um produto de alta qualidade é sempre bem-vindo. O novo funcionário é alguém com muito potencial. A empresa adquiriu uma máquina de grande porte. Bom, aqui eu espero que vocês tenham compreendido a necessidade de nós conhecermos, de nós nos aprofundarmos também nos adjetivos. Sempre lembrando, o adjetivo é muito importante para a clareza do discurso. Porém, ele é aceito em todos os discursos? Não necessariamente. É muito importante nós sabermos, por exemplo, que numa dissertação, aquele tipo de texto em que eu tenho de manter afastado o eu, por ser um texto objetivo, eu devo não utilizar o quê? Um excesso de adjetivos. Por quê? Porque o adjetivo por si só, ele vai demonstrar o quê? A subjetividade do indivíduo que está falando ou que está escrevendo. Isso quer dizer o quê? Se eu estou no meio de um discurso ou no meio de uma dissertação e eu emprego muitos adjetivos, eu estou simplesmente colocando uma opinião pessoal, subjetiva, num texto que não admite o quê? A subjetividade. É um texto que pressupõe a objetividade acima de tudo. Isso nós vamos estudar com mais atenção quando nós formos trabalhar com a dissertação. Ok? Bom, espero que todos tenham gostado dessa aula. Eu espero também que todos deem um like, que todos nos sigam. Inscrevam-se no canal, pessoal. Passem para aqueles seus amigos, para aqueles seus filhos, para aqueles seus sobrinhos que estão em fase de vestibular, que estão querendo prestar o Enem, ou para vocês mesmos que também querem aprender e aprender mais informações da língua portuguesa. Lembrem, quem domina a palavra ou domina o mundo ou não se deixa dominar por ele, ok?